Na filosofia bioprogressiva de Ricketts, nós vamos falar hoje sobre o arco base. Por que o Ricketts, lá na década de 50, 60, desenvolveu o arco base? Porque considerávamos a curva SPI como a distal do molar e a incisal dos incisivos. Aí traçava-se o plano oclusal. Quando ia nivelar essa curva SPI, fazia a extrusão dos premolares. Aí o Ricketts viu que a extrusão dos premolares causava, nesse nivelamento da curva SPI, um avanço dos incisivos e tirava os incisivos da base apical. Aí ele modificou o plano oclusal para mesial do molar e oclusal dos premolares. Com essa modificação do plano oclusal, quem passou a ficar errado eram os incisivos, não os premolares. Porque como que nós tratávamos? Nós tratávamos invertendo a curva do arco, fazendo uma curva SPI reversa, e essa curva SPI reversa extruía os premolares e avançava os incisivos. Foi então que ele desenvolveu o arco base, que vai fazer o quê? Vai intruir os incisivos, verticalizar o molar, não mexendo no plano oclusal funcional, que é o oclusal dos premolares. Mas para desenvolver isso, lá em 1950, 60, não tinha ainda uma condição de fazer intrusão dos dentes, porque acreditava-se que ia ocorrer a reabsorção radicular. Então, para isso, ele teve que desenvolver toda uma filosofia. Ele desenvolveu uma cefalometria, modificou o slot dos brackets. O slot que nós tínhamos era 22 por 25, largura pela profundidade. Ele diminuiu a largura para 18 e aumentou a profundidade para 30, então na bioprogressiva nós usamos o bracket 18 por 30, o slot, e desenvolveu um fio, que é o Eugilói azul, que é um fio com várias ligas metálicas, que é um fio muito leve, um fio biologicamente não lesa a raiz do dente. Com isso, então, ele conseguiu chegar com esse desenho do arco base, com um fio específico, um slot específico, e na modificação do plano oclusal, a uma força de intrusão de 15 a 20 gramas por dente, 60 a 80 gramas nos 4 dentes, tornando perfeitamente possível a intrusão e melhorando muito mais a estabilidade do tratamento e evitando muito extração de premolares, porque eu mantinha o incisivo na posição. Então foi aí que surgiu o arco base, que é um arco segmentado. Ele vai tratar a região de molares e a região de incisivo, sem tocar na região de premolares e caninos. Quando eu verticalizei o molar e intruí o incisivo, eu nivelei esse plano oclusal, aí sim eu vou intruir o canino e alinhar e nivelar os premolares, com uma força perfeitamente biológica, sem causar dano nenhum aos tecidos e sem causar um efeito colateral do avanço dos incisivos. Então nós vamos falar da confecção do arco base nessa primeira parte, e na segunda parte nós vamos falar das ativações do arco base. Ele é confeccionado com o fio Eugilói azul, de preferência da Rock Mountain, que é o fio que foi desenvolvido para a filosofia bioprogressiva, e como eu falei, ele vai atuar de modo segmentados na região dos molares e dos incisivos. Ele vai promover o posicionamento e ancoragem dos molares, deslocamento dos incisivos, arcos segmentados, que é possível colocar porque o molar tem uma luz dupla, né? Então tem duas luzes no tubo do molar, vai permitir ocorrer uma oclusão funcional correta, permite eu intruir além do normal, fazer uma sobrecorreção, e eu posso já atuar na dentadura mista, onde eu tenho ainda os molares descidos. Essa é uma vista, então, do arco base. Ele tem setor do molar, pontes laterais, setor dos incisivos. Essa é uma vista lateral, que eu tenho lá setor do molar, degrau posterior, ponte lateral, degrau anterior e setor dos incisivos. Para confeccionar, nós vamos usar o alicate AIG 301 ou o alicate degrau de Nance de 3 mm. A vantagem do AIG sobre o Nance é que com o mesmo alicate eu faço o arco base, instalo e tiro da boca. Com o Nance, como ele tem uma ponta ativa pequena, eu vou acabar confeccionando com ele e instalando na boca com outro alicate. Então o AIG 301 economiza tempo de cadeira clínica, facilita a confecção do arco base. Então primeiro nós iniciamos na confecção do setor do molar, com o degrau distal.
fazendo uma dobra que pode ser de 3 ou 5 milímetros, dependendo do tamanho do fundo da boca do paciente, né? Da região da boca. Aí é um lance, né? Fazendo também a dobra. Fiz o degrau distal, vou instalar na boca, lá no molar. Como eu falei, tem dois tubos, né? Duas luzes no mesmo tubo, então a gente instala na luz cervical. Aí eu vou medir entre o canino e o lateral, na meia do canino, ali na face mesial do canino, e vou fazer um degrau em que o setor do molar, o degrau fica 90 graus, fica em pé. No setor dos incisivos, esse degrau vai ficar 80 graus, então ele fica um pouco inclinado para essa parte aqui, né, que fica no canto de boca, não machucar o paciente, não ferir o paciente. Depois nós vamos medir no outro lateral, 2 milímetros do lateral, fazer novamente o degrau com inclinação de 80 graus, medir na região do molar e confeccionar o arco base. Então aqui eu tenho uma vista oclusal do arco base confeccionado. Uma vista lateral com os setores todos. Setor molar, degrau mesial, degrau distal, ponte lateral, degrau mesial e setor incisivo. Vamos fazer uma demonstração agora dessa confecção. Agora então, demonstrar a confecção do arco base. Nós vamos utilizar o fio Eugiloy azul, 16 por 16. Podemos utilizar um alicate degrau de Nance para a confecção do arco e um alicate Wengard para instalar o arco na boca do paciente e retirar. Mas nós desenvolvemos um alicate, que é o AIG 301, que no mesmo alicate nós temos o degrau e a ponta ativa, facilitando então a confecção do arco e a instalação na boca do paciente. O primeiro passo é deixar um espaço para o setor molar, confeccionando, dobrando o alicate, o degrau distal. Nós vamos instalar no tubo o molar, marcar uma caneta marca-fio, a posição na face mesial do canino. Depois de marcado, nós vamos retirar o arco, colocar na posição da dobra, fazer a dobra, colocar no degrau e confeccionamos então o degrau anterior. Nessa fase, nós já podemos ir pré-contornando o arco para ele se acomodar melhor na boca do paciente. Voltamos então a inserir no tubo. Está posicionado. Marcamos novamente com a caneta marca-fio 2 milímetros distal do bracket do lateral, que vai coincidir com a marca na mesial do canino. Confeccionamos novamente o degrau mesial. É importante lembrar que o degrau mesial tem 80 graus de ângulo e o distal 90 graus, para que esse ângulo não incomode a boca do paciente. Então nós temos aqui o arco já criando sua forma. Vamos pré-contornar o fio, acertar o arco e medir do outro molar. Instalamos no tubo, marcamos o setor anterior e novamente com a caneta de marcar fio, nós vamos medir a posição no outro molar. Nós medimos 1 milímetro à frente para considerar a espessura do fio quando dobramos. Então vamos aqui dobrar e já determinar o ângulo. Determinado o ângulo, nós vamos pegar o alicate, cortar o excesso de fio e acertar o arco para que ele fique plano na mesa. Então aqui ele está plano, aqui ele está plano. Então aqui nós temos o arco base confeccionado, setor molar
degrau distal, ponte lateral, degrau mesial e setor de incisivos. Esse arco, na sua confecção inicial, deve se apresentar passivo na boca do paciente para após nós efetuarmos as ativações. Então, quando inserimos o arco na boca do paciente, ele apresenta-se passivo e numa posição que não incomode a mucosa do paciente. Vista a confecção, nós temos então aqui o arco base com 4 incisivos e 2 molares. Por que nós não intuímos 4 incisivos? Por causa da carga de peso, da ancoragem. Então o arco base vai me permitir fazer uma ancoragem cortical, nós vamos ver isso nas ativações. E essa ancoragem cortical, em que eu jogo a raiz do molar no osso cortical, que é um osso mais denso, menos vascularizado, ele vai movimentar menos e ele tem estrutura para conseguir intruir os incisivos. Eu não posso incorporar o canino no arco base, porque aí eu tenho muito peso na região anterior. Aí o molar não aguenta a movimentação. Então sempre nós vamos intruir os 4 incisivos, depois nós vamos intruir os caninos. Nos pacientes classes 2, divisão 2, a gente tem uma diferenciação do arco. Eu vou fazer o arco superior, é o mesmo desenho do arco base, só muda as ativações, nós vamos falar sobre isso. E ele vai só nos 2 incisivos naquela classe 2, divisão 2 clássica. Depois que nós nivelamos o plano oclusal, que eu intruí os incisivos e verticalizei o molar, aí eu vou colar um bracket no canino, vou manter as ativações no arco base, e vou colocar um fio de seda, um fio elástico, para fazer a intrusão dos caninos. Tá? Então, após nivelar a curva SPI, que eu vou fazer a intrusão dos caninos. Um caso extremamente difícil, um classe 2, divisão 2, que eu quis demonstrar aqui a quanto que nós conseguimos promover de intrusão dos incisivos. Então, aqui uma vista com o modelo sem estar ocluído, a gente observa ali a quantidade de curva SPI acentuada, que eu tenho um degrau enorme ali entre pré-molares e caninos. Tá? Então é uma classe 2, divisão 2. Aqui uma vista oclusal, panorâmica. A gente observa na panorâmica que eu tenho uma sobremordida muito pesada. A teleradiografia de perfil, mostrando a curva SPI acentuada. E eu tenho uma extrusão de incisivo inferior, que o normal é 1 milímetro acima do plano oclusal. Esse paciente está com 10 milímetros acima do plano oclusal. Tá? Então eu teria que intruir 9 milímetros esses incisivos inferiores. Então instalou o arco base com todas as ativações e a gente observa aqui o quanto que já intruímos os incisivos. Como eu falei, não vai intruir o canino junto, o canino fica. Então eu vou dar lá no molar 4 ativações, que nós vamos falar na parte 2, que é o ângulo caudal, o desvio caudal, torque vestibular de raiz e expansão. E no setor dos incisivos, 2 ativações, que é o torque vestibular de raiz e uma curva SPI reversa, que chama efeito sorriso. Isso permite que eu intrua os incisivos de modo biológico, para conseguir então nivelar o plano oclusal. Então aí uma foto mais aproximada do plano oclusal nivelado e o canino ficou na posição inicial. Agora nós vamos colar o bracket no canino e intruir os caninos. O arco base então se mostra extremamente eficiente para essa mecânica seccionada, como nós falamos, em que eu vou tratar primeiro os incisivos, depois a região do molar, os incisivos com molar, depois caninos e pré-molares. Então aí o caso já praticamente finalizado. Um outro caso de uma paciente classe 2, divisão 2, que nós entramos com o arco base então modificado. Aqui eu tenho a teleradiografia de perfil, a cefalometria, demonstrando aqui, nós não vamos entrar em detalhes de cefalometria, mas demonstrando aqui uma retroinclinação de incisivos, tá? Os incisivos praticamente em pé, que é a característica de um classe 2, divisão 2. Então iniciamos, como eu não tenho área de colagem inferior, iniciamos com arco base superior,
No molar superior, quando a gente falar sobre ativação, nós vamos falar isso na parte 2, eu não dou o torque vestibular de raiz superior, só no molar inferior, porque o osso da maxila é um osso mais poroso e corre o risco de eu fazer uma fenestração desse osso, tá? Então no superior nós damos o ângulo caudal e o desvio caudal, só 2 ativações. Aí eu entro com o arco base nos 2 incisivos, que ele vai promover um torque palatino de raiz e uma intrusão suave desses incisivos. Quando esse incisivo começa a melhorar de posição, aí eu vou, no caso dela específico, nós colocamos 3 meses de extrabucal para eu modificar o plano oclusal. Que é isso que nós vamos falar num outro tema, que é a reação inversa do extrabucal associada ao arco base inferior para pacientes classes 2 maxilares em que eu quero fazer uma modificação de plano oclusal. Então o arco base superior fazendo ação, conforme ele vai intruindo, vestibularizando, dando torque de raiz, eu vou ter área de colagem inferior. Aí nós colamos o arco, os incisivos inferiores, bandamos os molares e confeccionamos o arco base com todas as ativações, ângulo caudal, desvio caudal, expansão, torque vestibular de raiz, no incisivo, torque vestibular de raiz e efeito sorriso. Se nós observarmos aí, os brackets estão na linha dos incisivos superiores, com 2, 3 meses você já tem uma intrusão expressiva, porque aí eu estou intruindo o superior e o inferior. Conforme o superior intrui e nivela com os pré-molares, foram colados os setores de canino, incorporado no arco base, aí já nivelando e alinhando o arco superior, numa fase que nós chamamos arcos sobrepostos, ou overlay. Por isso que o bracket tem um slot com uma profundidade de 30 milímetros, porque em algumas fases nós vamos colocar 2 fios no mesmo bracket. O arco base já nivelando o arco inferior, aí colocou os pré-molares, e nós, para ajudar a estabilização do molar, podemos colocar arcos seccionados de estabilização. Então no molar o arco base vai na luz cervical e os arcos seccionados na luz oclusal. E seda intruindo os caninos. Depois que os caninos intruem, eu coloco o overlay, que é o sobreposto, e entro já com os 2 arcos de finalização. Aí, como nós colamos os incisivos baixos, porque não tinha área de colagem no início, por causa da sobremordida, e não houve a recolagem, tem que fazer uma compensação no arco final. Então a gente observa ali uma dobra de segunda ordem, tip back, para manter o bracket desnivelado, porque ele está com a altura de colagem errada. Tá? Eu poderia quebrar esses 4 brackets dos incisivos e recolar na altura correta, aí eu passaria um arco contínuo de finalização. E aí o caso finalizado imediatamente após a remoção do aparelho, inicial e final, a gente observa um bom alinhamento, uma linha de sorriso bonita. Cefalometricamente, eu tive estabilidade, melhorou muito a relação de ângulo interincisal e da inclinação dos incisivos. Essa inclinação me dá muita estabilidade no caso. Uma foto oclusal do paciente e o sorriso final após 3 meses da retirada, 4 meses da retirada, em que a gente faz um refinamento de ajuste, se necessário, para dar aquela máxima intercuspidação. Então o arco base se mostra extremamente eficiente, mas é muito importante que nós associemos aí o sorriso da paciente, associemos o arco base na terapia bioprogressiva. Como conclusão, então, o arco base é uma unidade da terapia bioprogressiva, sendo a terapia uma filosofia ortodôntica e não simplesmente uma técnica. O arco base, portanto, não deve ser associado a outras técnicas ou usado isoladamente. Tá? Por quê? Para você instalar o arco base, não pode ser o desenho de um arco base. Tem que ser com o bracket específico, com o fio específico, com as ativações corretas. Se você fizer corretamente, de acordo com a técnica bioprogressiva do professor Ricketts, terá muito sucesso nos seus tratamentos. Concluímos então aqui a primeira parte do arco base na filosofia de Ricketts. Lembrando que nós temos a segunda parte, que é a parte que nós vamos falar sobre as ativações.